para que fique claro para todo mundo. O endosso é basicamente a alteração contratual, é uma alteração que você vai fazer no contrato. E ela pode acarretar em dois tipos de endossos. O endosso com alteração de valor, com alteração de preço, e um endosso sem alteração de preço. O primeiro endosso, com alteração de preço, é aquele que impacta em dados, seja alguma coisa que muda o preço. No caso de vocês, se eu mudei o meu veículo, ou a carga que eu estou carregando, ou tudo aquilo que impactaria no preço, tu fez uma alteração, ele vai acabar tendo esse endosso. Não, eu fiz só uma alteração agora no cadastro, que é o que a Ana vai comentar daqui para frente. Essa alteração no cadastro, ela acaba sendo um endosso sem alteração de preço. É só, mudei o nome da pessoa que estava errado, ou o CPF, ou alguma coisa que não impacta no preço. Então, a gente tem essa premissa de dois tipos de endosso, e é só vocês levarem em consideração que é uma alteração de cadastro. Tu pode adicionar bens, tirar bens, modificar os bens que já estão naquela pólice, ou até um cadastro do próprio proponente, no próprio cliente, no caso. Ana, agora sim, acho que só para o pessoal ficar ligado que vai ter esses dois itens, né? Sim, sim. Perfeito. Então, eu vou, como você já explicou, Gal, eu vou editar aqui, né? Vou adicionar um novo veículo. Então, consequentemente, se eu adicionar um novo veículo, ele vai ter essa alteração de valor, tá? Aí, sempre que eu precisar editar, primeiro eu tenho que clicar aqui nesse campo aqui em cima, onde está escrito editar. Vou clicar aqui embaixo em adicionar um bem. Aqui ele vai me trazer, vocês vão reparar que é praticamente aquele mesmo campo que tem na subscrição no momento que vocês adicionam um bem, tá? Aqui eu vou adicionar um veículo. Deixa eu colocar uma placa. Eu já vou preencher com todos os dados, tá? Eu vou colocar alguns dados aleatórios aqui. Vou pegar um veículo aqui. Chevrolet. Modelo e o ano. Vou adicionar uma cor desse veículo, prata. O licenciamento, vou colocar aqui um estado. O tipo de dispositivo, eu vou colocar que não possui equipamento. Classificação do bem, eu vou colocar que não possui. E o tipo de carga também eu vou informar. Aí, se eu tiver que adicionar mais um veículo, é só eu clicar aqui em salvar e novo, que ele vai abrir mais uma outra tela para adicionar um novo veículo. Mas nesse caso aqui, como eu vou adicionar somente um veículo, eu vou clicar em salvar e fechar. Quando eu fechei aqui, eu sempre tenho que vir aqui, primeiramente, em planos de cobertura. Nesse caso, eu vou colocar a cobertura total. Então, eu venho aqui e seleciono cobertura total. Lembrando que essa cobertura que eu vou adicionar é somente para o novo veículo que eu adicionei nesse endosso. Ele não vai modificar o que já tem atualmente ali, tá bom? Vou clicar em salvar. E aqui eu vou vir aqui embaixo e clicar em prosseguir. Quando eu cliquei em prosseguir, eu tenho que sempre clicar aqui em cima em calcular, tá? Para ele trazer o cálculo do prêmio, fazer todo o cálculo ali em relação aos planos de cobertura que eu coloquei. Aí aqui, ó, ele já trouxe para mim aqui os juros do parcelamento em relação a esse endosso e o valor do prêmio total. E aí eu verifiquei tudo isso aqui, eu vou selecionar em gerar a proposta para o cliente, tá? Gerei a proposta, vou colocar a forma de pagamento. Antes de pôr a forma de pagamento, você não deveria primeiro colocar o nome do proprietário do veículo? Não, porque como é de um contrato que já estava em andamento, ele já está o proponente ali. Eu digo o proprietário do CRLV. Ah, esse tá. novo veículo que você está adicionando. Entendi. Deixa eu voltar lá para te mostrar. Você diz aqui, né?
É que eu nunca usei esse campo. Esse Bruno, você já proprietário, utilizou esse campo aqui? no caso é o seguinte, Uhum. isso é indústria de alteração. A gente não precisa alterar o proponente nesse momento, tá? Até porque a gente está endossando algo do proponente já cadastrado. O proprietário é o mesmo, não muda. Essa A não ser que- essa parte não tem a ver com o proponente, porque o proprietário do veículo pode ser outra pessoa que não seja o cooperado. Seria lá, você entraria ali naquela placa que você cadastrou, na verdade. Mas mesmo se eu clicar aqui nessa placa, ele não vai deixar eu adicionar aqui. Luana, ela tá correta, tá? O que acontece? Clica aí e coloca outra pessoa aleatória aí, só pra gente testar. Entendi. Coloca com 2 nomes, senão vai dar erro, né? Clica aqui no administrativo teste pra gente ver. Pode ser esse aqui? Pode. O que acontece, tá? Só para deixar explicado para todos, é o seguinte. Quando a gente vai adicionar um novo item, esse novo item, ele pode ter um dono, que é o caso desse, pode ser um dono diferente. Então, estou mexendo numa frota, ele pode ter um dono diferente do veículo anterior, que já estava cadastrado. Então, nesse caso, ele pode ter um dono diferente, né? Se clicar em salvar ali, ele já vai dar certo em princípio. Né? Se, por exemplo, precisar fazer algum tipo de alteração, ele pode clicar aqui e alterar esses dados desse proprietário aqui. É isso aí. Tá, aí eu vou clicar em salvar. Deixa eu ver se ele ficou certinho. Tá. Aí aqui eu vou selecionar a forma de pagamento. Vou salvar. E aí, sempre quando eu fazer esse processo de selecionar a forma de pagamento, colocar ali a quantidade de vezes, eu tenho que calcular novamente, tá? Após realizar o cálculo, novamente, aí sim ele vai liberar a opção de aceitar proposta. Então, se eu só mudar a forma de pagamento e não clicar aqui em calcular novamente, para ele trazer em relação aos juros ali que eu adicionei a forma de pagamento, porque ele tem que calcular esses juros, ele não vai liberar o campo de aceitar essa proposta. Então, às vezes, pode ocorrer de ter alguma confusão ali, né? Da pessoa só adicionar e falar, mas não liberou a opção aqui de eu aceitar a proposta. Então, é sempre bom lembrar que sempre tem que fazer o cálculo novamente. Aí eu vou aceitar a proposta. E aí, após aceitar a proposta, eu tenho que clicar aqui para abrir o processo de vistoria, tá? Agora, esse endosso, ele já foi aberto o processo de vistoria. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a visualização do vistoriador. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó, é a visão da subscrição ali em relação ao endosso, tá? Aqui é a tela do vistoriador, onde ele vai receber ali a vistoria para análise. Vou pegar aqui essa vistoria. Deixa eu preencher ela. Aqui é o link da vistoria, tá? Onde provavelmente aqui a gente consegue, não sei se vai ser, se no caso é vocês que preenchem como os dados ali do veículo, né? Então, sempre o link da vistoria, ele vai estar aqui para vocês subirem as fotos do veículo, tá bom? E lembrando que, se caso for uma alteração somente nos dados do proponente, ele não vai liberar esse campo aqui, essa parte para vocês fazerem a vistoria, porque não há necessidade, somente em caso de alteração ali em relação ao veículo, tá? Então, eu vou aqui adicionar as imagens dessa vistoria. E eu vou enviar as imagens e finalizar.
Ok. Foi aqui informa que as imagens para vistorias foram enviadas com sucesso. Agora, se eu atualizar aqui, ó, essa vistoria, ele vai mudar aqui o status. Ele vai ficar como em análise. Por quê? Ô, Ana, Porque, é importante comentar que essa parte, para o pessoal do comercial, é o fluxo, basicamente, de subscrição acontecendo em paralelo, né? Só para deixar todo mundo avisado. Diz que é outro foco, no caso, né? sim. Pessoal, Ana, só um instante. Tem como você voltar lá na parte da proposta, que Sim. está na subscrição, só para a gente verificar uma questão, que era um problema que eu identifiquei esses dias. Na comparação dos valores, entra no endosso? Esse aqui, você diz. Isso. Tá. Isso, no endosso de edição, entra lá em cima, do lado da vistoria. Só um momentinho que tá carregando. Aí, comparação de pagamento, do pagamento. Não, então ele já tá vindo atualizado, né? Porque recentemente eu fiz uns casos que ele não tava vindo atualizado. Ele tava só replicando o mesmo valor do parcelamento vigente para o parcelamento pós-endosso. Ah, tá. Entendi. Não, então, perfeito. Então, obrigada. Nada. Vou voltar aqui à vistoria, tá? Eu vou atribuir a mim, para eu conseguir dar continuidade nessa vistoria aqui. Vou aprovar os veículos. Assim que eu aprovar todos ou rejeitar, ele vai te dar a opção aqui, ou tanto aprovar a vistoria ou rejeitar a vistoria. Mas ele só vai dar essa opção a partir do momento que eu verificar todas as imagens, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou aprovar essa vistoria. Ela foi aprovada, e aí eu vou voltar aqui, ó, no endosso de edição. E aqui chega onde o Eduardo comentou, né, que a gente vai fazer a análise do endosso, todas as alterações que ocorreram dentro desse endosso. Aqui ele já me diz que o quê? A gente incluiu um novo bem, tá? Aqui ele traz toda a informação, né, em relação a esse novo bem que a gente adicionou, traz a comparação em relação ao valor que tinha o valor inicial e o valor agora, né, após o endosso. Então, aqui, o analista ele vai fazer essa análise, né, e também ele vai entrar aqui, ó, no analisar endosso, e aí ele vai conseguir tanto aprovar ou rejeitar esse endosso. Mas se, eu cliquei em analisar o endosso, mas eu não quero mais, eu não vou fazer essa análise desse endosso aqui. Então, eu tenho que interromper a análise, por quê? Porque se eu manter como está aqui, outra pessoa não vai conseguir dar continuidade, tá? Então, sempre tem que prestar atenção nisso aqui. Então, se, não vou dar continuidade, então eu vou interromper. Ou eu vou aprovar, ou eu vou rejeitar. Pode falar. Okay. Ana, essa parte que você está explicando é a parte interna da Autobem. A gente, é consultor, não tem acesso a essa tela. Sim, é Cave? Não, desculpa. Cave. Então, essa questão, esse treinamento aqui, ele está sendo dado de uma maneira completa, tá? Então, vocês estão vendo, inclusive, o fluxo do pessoal de subscrição, que é o pessoal da central. A gente está passando de ponta a ponta para mostrar para vocês. É como eu comentei, até o momento em que foi enviado as fotos, é comercial. Daqui em diante, até a parte onde vai ser aprovado, rejeitado ou interrompido a análise, nesse caso, é subscrição. E depois já retorna para o fluxo do comercial de novo, tá? Isso. Entendi. Tá. Ô, Gal, bom dia. Eu só não vi ali na parte do comercial aonde a gente consegue visualizar o valor que ficou em endosso para me poder passar para o cooperado. E nem aonde eu consigo baixar a proposta já com o endosso para passar para o cooperado.
A parte da papelaria da proposta está sendo efetuada ainda, está em desenvolvimento. Isso. Eu acho que entrou até naquela última reunião que vocês efetuaram de melhorias e etc. Tá? Então, assim, a gente está dando treinamento de ponta a ponta, até porque a gente não consegue colocar só a parte dos consultores. A gente tem que finalizar o processo de ponta a ponta para, no final, vocês olharem o contrato com a proposta atualizada, entendeu? Tá, eu entendi, mas Estou como é vendo que eu o vou fazer todo. um endosso sem eu ter o valor para me apresentar para o cooperado? Não entendi a pergunta. Como é que eu vou fazer uma proposta sem mostrar para o meu cooperado? Por exemplo, eu tenho uma carreta de 10 mil reais lá por mês e eu estou colocando uma que vai dar 15 mil reais por mês. Eu tenho que apresentar essa proposta para ele para ver se ele vai aprovar ou não. Sim, Correto? E ter se eu não essa tiver parte. uma proposta para apresentar e nem o valor para apresentar, e só no final eu não tenho como fechar uma negociação sem saber valor e sem apresentar isso para o cooperado. Hoje, no final, essa papelaria está saindo um pouco antes da parte da assinatura do cooperado. A gente vai colocar ela no processo inicial. Igual do cadastro de uma oportunidade nova. A visualização aqui atual dos valores que vai ficar, vocês têm, mas em questão da papelaria, realmente igual o Bruno comentou, é uma melhoria que o pessoal já está trabalhando sobre. Quer comentar mais algo, Bruno, em relação a isso? Não, pode prosseguir o fluxo, que, como eu comentei, a papelaria vai ser no final. Pode falar aqui. Tá. Eu ia comentar o contrário, eu ia comentar para a gente deixar as dúvidas para o final, mas Tá. agora deixa a menina, não sei o nome, desculpa, ali, e aí a gente, vamos pedir para deixar as dúvidas para o final, pessoal, para deixar o treinamento mais contínuo. Beleza, pode falar, Silvia. Falando da forma de pagamento, quando altera no endosso, antes mesmo aparecia que era em 12 parcelas, mas na hora de efetivar não era permitido 12. Como que ficou essa parte? Agora é 12 mesmo, tipo, ele já pagou 1 ou 2? Como é que funciona? Não sei se vocês lembram, quando a gente ia efetivar, ele fez 12, pagou 12 ali, agora no endosso ele só tinha 7, a forma de pagamento permitido máximo, entendeu? Mais ou menos isso. Aí agora, tipo, aqui eu vi que tá assim, comparativo com 12. Então, cada vez que a gente fizer o endosso, tipo, vai ser 12 novas parcelas? E quer falar, Gal? Não, se tu quiser comentar, o Bruno, mas é basicamente o seguinte, Silvia, a lógica se a gente tem 7 parcelas restantes, que seria o caso, pelo que eu entendi, né? Ele vai ser feito em 7 parcelas, nas 7 parcelas restantes. Essa é a lógica. Ou seja, é um contrato com essa vigência já, né? Então, pelo menos é assim que foi estruturado. É isso, né, Bruno? Só me confirma para... É isso. É isso mesmo. Beleza, obrigada. Futuramente vai implementar para a gente ou agrupar ou fazer da melhor maneira possível. Até porque tem esse ponto que você levantou. O cara pode ter pago 7 e o endosso vai ser parcelado em 12, por exemplo. Então a gente vai colocar mais umas melhorias aí para facilitar a vida do cooperado ou até mesmo dos consultores. Perdão, gente, só para informar vocês que o sistema sim permite o parcelamento maior do que está sendo o contrato. Sim, hoje permite. Até porque dependendo do valor, né? Se você colocou um implemento, sei lá, de 100 mil, ele vai colocar 12 vezes para você parcelar. Tá, isso tá, Bruno, isso tá distante do que eu falei. Então, só reitera e comenta isso de uma maneira coerente para a gente fechar. Porque eu comentei o contrário, tá, Bruno? Eu comentei que fica nas 7 parcelas. Se tu puder comentar isso, só para a gente não ficar com essa dúvida. É que eu não entendi o que você falou ali, que tem um cara batendo uma picareta. Não, desculpa, vamos lá. Eu comentei o seguinte, eu comentei com a Silvia algo que pode ser errôneo, tá? E a Jennifer, ela acabou de me corrigir, que é o seguinte,
Se a gente tem lá hoje um contrato que ele tem uma vigência de 1 ano, essa vigência de 1 ano chegou na metade do contrato, nos 6 meses, a gente vai fazer um endosso. Esse endosso, ele tem a validade, então ele teria mais 6 meses de contrato, correto? Se eu faço um endosso hoje, eu consigo parcelar em mais 12 vezes? Não, você não sabe, é 6 vezes. É que eu não ouvi nada, porque eu tenho um cara, eu falei batendo, mas tá certo. 6 vezes. Então tá, então eu só consigo parcelar em 6 vezes. Jennifer, se isso está acontecendo, é um erro e não deveria estar acontecendo. Então eu peço que tu comunique a Tainara e André, e aí a gente já coloca como um bug aqui dentro, tá? Em princípio, ou seja, se aconteceu um endosso na metade da vigência, que seria esse o caso, e a gente tem um parcelamento para frente, o máximo de parcelas que seriam as próximas 6 parcelas nesse caso, tá? Tu não deveria poder parcelar em 12 vezes, porque senão ia acontecer da pessoa estar pagando e ela já ter tido a cobertura dela terminada, né? Então, é algo que seria incoerente até. Não, é isso mesmo. O parcelamento vai ser sempre de acordo com o rende do início e fim da vigência. Então, se ele está no 6º mês, são 6 meses de parcelamento no máximo. Perfeito. No primeiro mês, pode ser em 2 vezes. Beleza, é exatamente isso. Então, se tiver ocorrendo isso, Jennifer, de conseguir fazer maior do que a vigência, tá? É um erro, é um bug, e aí eu peço que tu envie para Tainara, André e companhia, tá? Ana, se puder continuar. Tá, nesse caso aqui, eu, né, peguei esse endosso aqui para fazer a análise, já analisei, já verifiquei as historias e eu vou aprovar ele, tá? Ana. Ok. Voltei aqui para o endosso que a gente estava analisando, tá? Eu vou clicar aqui em aprovar. E aí ele vai dar a mensagem que eu estou prestes a aprovar esse endosso. E se eu quero prosseguir com a ação? Vou confirmar. Aqui. E aí eu volto aqui dentro desse contrato, que é em relação ao endosso que eu fiz. Vou entrar aqui dentro desse contrato. E aqui, ó, ele vai informar para mim o quê? Que o endosso, ele foi, né, aprovado. Ele vai trazer aqui a papelaria, né, o PDF em relação a esse endosso, tá? Que é a informação que é enviada ali pro proponente, tá bom? E aqui, ó, ele vai informar também que foi enviado para assinatura, tá bom? Neste caso aqui, normalmente o cliente ali, né, o proponente, ele vai assinar, tá? E assim que ele assina, já vai estar finalizado o endosso. Nesse caso aqui, eu já vou finalizar esse envelope, tá? Eu vou fechar ele, que vai informar para o sistema o quê? Que o cliente final ali, ele assinou o contrato, tá bom? Mas normalmente esse processo aqui a gente só faz em stage mesmo para teste, para não ter que entrar lá no e-mail do cliente, né? Do cliente teste, para a gente assinar, tá bom? Aqui, ó, já foi assinado. Se eu entrar aqui no contrato, ele já foi endossado também. Tanto que aqui ele está novamente para editar ou cancelar esse contrato, ou fazer o endosso de cancelamento, tá? Então, ele foi finalizado esse endosso, tá? As parcelas, elas estão aqui. Aqui eu consigo ver as novas parcelas que foram geradas. Então, aqui, traz o vencimento. Ó, esse aqui, ó, ele começou dando continuidade a 4/8, vocês vão ver que tem uma diferença aqui em relação às parcelas, tá bom? Por conta desse novo veículo que eu adicionei. E aqui você consegue ver os bens, né? Tanto que já tinha inicialmente, tanto o bem que vocês adicionaram, tá bom? Só um ponto, na própria tela de oportunidade também tem esse novo veículo aí. Se você entrar em oportunidade ali do lado, lá em cima mesmo, já está Ele atualiza também. Atualiza tudo. Vou botar aqui. Ó, aqui na tela de oportunidade ele também faz essa atualização, tá?
Uma coisa que é bem importante, que seria até importante a gente comentar, é que, como a gente repara que o pessoal arquiva muita oportunidade, às vezes ocorrem muitos erros que o pessoal tenta realizar um endosso, e aí a oportunidade está arquivada. Então, é sempre importante que o pessoal não arquive oportunidades que já tem contratos em andamento, tá? Para no momento que vocês realizarem um endosso, não ocorrer nenhum erro informando que a oportunidade em si está arquivada no momento. Então, é importante frisar isso também. Aqui, esse endosso, ele está finalizado. Eu vou pegar agora um outro contrato só para a gente fazer ali um endosso de cancelamento, tá? Deixa eu pegar aqui, vou entrar aqui em contratos. Vou pegar o contrato que eu já peguei de exemplo, que é o 7360. Esse contrato aqui é o que eu vou realizar um endosso de cancelamento. Sempre que eu quiser realizar um endosso de cancelamento, não edita, né? Só clica aqui, ó, em cancelar contrato. Aqui eu vou colocar o motivo. Cliente desistiu do seguro, cliente vendeu um bem ou outros. E aqui eu posso especificar esse motivo, tá bom? Aqui eu vou clicar, eu coloquei aqui, ó, cliente desistiu do seguro e vou clicar em calcular. O que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer o cálculo em relação à restituição do prêmio pago, tá? O valor que ele tem que restituir. Deixa eu tentar atualizar essa tela que ele não tá. Vou pegar um outro contrato, que esse contrato... Como a gente tem muito contratos de testes, e às vezes são contratos muito antigos, às vezes pode ocorrer isso, tá? Que muitas pessoas já mexeram no determinado contrato para teste. Então, eu vou pegar um outro mais recente para a gente fazer esse teste. Acho que tem algum áudio ligado aí. Vou pegar esse contrato do dia 31/7. Vou fazer o cancelamento dele. E aqui eu vou colocar que o cliente desistiu. E vou clicar em calcular. Esse caso aqui, ele não teve restituição de prêmio. Provavelmente porque as parcelas já estão pagas e já está uma próxima fatura ali, onde ainda o cliente não pagou, então ele nem tem valor a restituir, porque provavelmente ele já utilizou o período e já tem uma nova parcela ali a vencer, então como ele ainda não pagou, então ele ainda não tem nenhum valor a ser restituído, tá? Aqui eu vou clicar em solicitar. E aí, sempre quando eu fazer esse processo, vem ali a parte do pessoal que faz a análise desse endosso de cancelamento. Então, se tiver valor a restituir, ele vai informar, tá? Aqui não tem nenhum valor a restituir pro cliente, tá bom? Aqui ele traz o motivo do cancelamento, e caso você adicione uma observação em relação ao motivo, ele vai trazer também, tá? E aqui a pessoa vai clicar aqui, ó, analisar endosso. Ana, importante, vamos comentar aqui, ó. Sim. Quando, de novo, vamos tentar deixar bem claro onde inicia o fluxo comercial e onde inicia o fluxo de subscrição. Então, se tu puder, o fluxo comercial, nesse caso, ele terminou quando a Ana clicou ali na parte de aceitar o endosso. Então, se fosse um endosso, alguém até comentou aqui, se alguém comentou referente à parte de subscrição, referente à parte de restituição. Se tivesse um valor a ser restituído, ele já iria aparecer naquela tela. Quando ela clicou no OK, a gente está falando de não temos restituição, então eu vou iniciar o endosso. Se tivesse restituição, iria aparecer ali também. A partir daquele momento que a pessoa clicou no OK, já inicia o processo de subscrição. Então, nesse caso aqui, processo de subscrição.
Não é um processo comercial, tá? Ô, Ana, se quiser clicar em analisar esse endosso e rejeitar e efetuar de novo o cancelamento, eu coloquei uma parcela paga, então vai aparecer o valor para ser restituído só para o pessoal da Uhum. agricultor. Pode rejeitar esse endosso. Show. Pode voltar no contrato só para o pessoal Uhum. entender ali o fluxo do cancelamento de um contrato, tá? Ah, perfeito. Pode clicar em cancelar o contrato. Bom, ó, aqui a gente está no fluxo comercial, pessoal. Comercial. Acessamos o contrato de seguro, clicou em cancelar o contrato, seleciona o motivo, Isso. ainda no fluxo comercial, e aí o motivo pode ser diverso. Agora clica para calcular ali para a gente ter o item. Nesse caso, como o Bruno ele comentou, putz, eu paguei já esse seguro, eu paguei Isso. desse mês, porém o cliente cancelou no primeiro dia. Aconteceu, cancelou no primeiro dia. Nesse caso, a restituição ficou de R$ 894. E é isso que vocês vão apresentar para o segurado. Então, vocês vão apresentar para o cooperado, no caso. A partir do momento que clicou sim em solicitar, É subscrição. é subscrição. Pode iniciar, Ana, só para a gente... Uhum. Bom, aqui vocês já estão vendo a tela do subscritor, não é mais uma tela do comercial. O fluxo do comercial terminou na última tela, tá bom? Agora a gente já está falando do subscritor. É a avaliação, é a pessoa que vai fazer a avaliação se faz sentido ou não aquele contrato, tá? Aquela cancelamento de contrato. Pode tocar, né? Beleza. Então, agora a gente vai fazer a análise desse endosso, para ver se a gente vai conseguir aprovar ou não ele, tá? Se a gente vai aprovar ou não. Aí aqui a gente tem a questão dos valores, né? Da restituição do prêmio. Você consegue ver o valor. O motivo do cancelamento, que a pessoa do comercial ali colocou. E aqui a gente tem outras informações aqui, se vocês quiserem saber, que é a questão dos parcelamentos, qual a parcela que o cliente pagou. Aqui ele informa que ele já pagou a primeira parcela, que provavelmente é por conta disso que teve um valor a restituir ali, tá bom? E aqui a gente pode aprovar, rejeitar, e tem a questão de interromper a análise, que é o quê? Não vou dar continuidade nessa análise aqui desse endosso, então é importante a gente interromper para que outra pessoa, outro analista, ele consiga entrar e dar continuidade também, senão ele vai ficar aqui preso com um analista responsável, tá? Então, neste caso aqui, eu vou aprovar esse endosso, vou confirmar, e aqui, ó, o endosso, ele foi aprovado, tá? Esse contrato aqui, ele já está cancelado. Eu vou entrar no contrato para a gente ver como que é o status dele atualmente. Aqui, ó, você sempre vai conseguir ver o status que o contrato está aqui em cima, ó. Ele traz tanto que ele está em progresso, tanto que ele está em fechado, ou ele está nesse momento cancelado. Aqui também a gente consegue ver o que? O histórico, né? Que ele informa para mim que houve o endosso, ele ficou em progresso, e ele traz aqui, ó, que o endosso ativo, ele está nesse momento cancelado, tá? Que no caso que esse contrato, ele foi feito o endosso e era um endosso de cancelamento. Então, esse aqui é o processo de endosso de cancelamento, tá? Ô, Gal, você quer que eu faça mais um ou faz mais um endosso de edição? A gente fez um de edição, e aí a gente fez de cancelamento, e no teu escopo, seria isso ou tem mais algum, Ana? Isso, são esses dois. O de Eu edição. acho que vale a gente abrir para dúvidas. Temos... Para a gente Poderia alterar. fazer um negativo com o cooperado a receber o valor? Uhum. Por Ana. exemplo, lá, fazer um endosso de um bem, mudar o bem, só que em vez de ele pagar a diferença a mais lá no boleto, ele ter a receber. Boa. Isso é interessante, que aí ele entra nas faturas já como pago, né, Ana? Correto. Isso. Beleza.
a gente tem que ser algum que tenha dois contratos, né? 2 itens dentro do contrato. Isso. Deixa eu tentar achar uma. Bom. Pessoal, acabando esse, daí a gente abre para as dúvidas. Eu vou só limitar aqui. Ó, eu vou só limitar a questão do tempo para a gente finalizar. Como a gente tá, o treinamento acabou durando um pouquinho mais, para a gente terminar a reunião às 11h30, se for o caso, tá bom? Então vamos pegar mais esse item aqui e depois a gente entra nas dúvidas e fecha a reunião às 11h30, tá? Pode ser? Adriano, daí depois eu já te chamo. Tatiana, tu que estava com a mão levantada antes, a gente te chama também, tá? Só para a gente entrar nesses itens. Deixa eu achar uma que tem dois bens. Esse aqui, ó. Então, esse aqui, ó, atualmente ele tem 2 bens, tá? Eu vou fazer o endosso de edição, clicando em editar contrato. Tem como a gente fazer também a exclusão de uma cobertura, que alguém pediu no chat? Alteração de cobertura. Alterar a cobertura, no caso, isso? Isso, alterar as coberturas. Aí a gente já mostra como fazer também. Aproveita os dois e já faz os em um só, né? Tá, pode ser. No caso, então, a gente vai excluir um bem e a gente altera a cobertura do outro, pode ser? Isso. Tá, beleza. Eu vou excluir esse veículo aqui, tá? Esse bem. Aqui ele compete para eu confirmar se eu quero, de fato, excluir esse item ou esse bem ou não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a cobertura desse bem aqui. Se eu vir aqui, ó, em coberturas, eu consigo tanto alterar aqui a questão dos valores dessa cobertura. Eu consigo... É essa alteração, né, Gal? Que eles Essa querem. alteração. Pode falar. Você quer falar? Não, só isso. Então, aqui eu vou alterar, tá? Eu vou diminuir aqui em questão dos valores dessa cobertura. Vou salvar. Ó, outro item, Ana, que eles comentaram aqui, endereço. Se eu quiser alterar um item do proponente. Isso. Aí eu vou entrar aqui, ó, no proponente. Aqui, Ana Caroline. Vou clicar nessa setinha aqui, ó, link externo. E aí ele vai me trazer aqui, ó, onde eu posso alterar, colocar um novo CEP, um novo endereço. Eu posso fazer todas essas alterações aqui, ó. Essas aqui, por exemplo, que não tem o campo em aberto, eu não consigo alterar. Mas tudo que tá aí com esse campo livre aqui, eu consigo realizar a alteração, tá? Colocar um CEP, deixa eu pegar um CEP aqui. Diferente. Acho que já ficou claro, Ana. Toca a ficha para não... Precisa? Então beleza. Só um ponto. Pode falar. Acho que deve ser dúvida de consultores, mas eu vou já esclarecer. Caso vocês efetuem uma exclusão de um bem, do lado do botão salvar tem o descartar. Isso significa que qualquer alteração que vocês efetuaram antes de mandar para os analistas, vocês podem descartar tudo que vocês fizeram e voltar ao que era antes, tá? Ali do lado de salvar tem o descartar ali em cima. Aqui, ó. Se você clicar aí, você vai voltar o bem que você excluiu, você vai voltar a alteração que você efetuou para o proponente, tá? Perfeito. Aí aqui vocês viram ali que tudo que eu consigo alterar em relação ao proponente, tá? Aqui eu já alterei a cobertura e excluí um bem, e aí eu vou prosseguir. Sempre que eu prosseguir, eu tenho que clicar em calcular, porque ele vai calcular em relação às alterações que a gente fez, tá? Aqui ele trouxe o valor total do prêmio, com as alterações, e aí a gente vai gerar a proposta aqui. Gerei a proposta. Vou clicar em calcular novamente para ver se está tudo ok. E aqui ele vai trazer, ó, a questão dos parcelamentos, tá? Ele não permitiu que eu alterasse em relação aos parcelamentos, tá? Ele não liberou aquele campo. Aqui ele traz todos os parcelamentos que... Uma dúvida que ficou, Gal, nesse caso ele realmente não vai trazer, né? Não vai permitir eu refazer o parcelamento, porque eu retirei o veículo, né? É porque a gente está no primeiro mês já, né? Sim.
Aí eu vou aceitar a proposta. E eu vou abrir o processo de vistoria. Aqui, ó, deixa eu pegar agora. Vir aqui em endosso de edição. E aqui, como só teve alteração de cobertura, não adicionei nenhum bem, provavelmente ele não vai pedir para a gente adicionar novas imagens. Então, eu vou vir aqui em analisar o endosso. E aqui eu vou tanto ou aprovar ou rejeitar esse endosso. E aqui o que ele traz para mim? O resumo de toda a alteração que houve nesse endosso, tanto a exclusão desse bem, tanto que houve o quê? Uma alteração de cobertura nesse bem aqui. Então, ele me informa o valor que era anteriormente e o valor que está atualizado agora. Então, a gente consegue ter essas informações, e aqui, ó, na lista de parcelamentos, deixa eu entrar aqui em comparação do pagamento, a gente tem o valor anterior e o valor atualizado, né, aqui das parcelas. Então, a gente consegue ver essa comparação, e a gente consegue aqui ou aprovar, rejeitar ou interromper a análise, que é aquela questão que eu tinha informado antes. Aí aqui eu vou aprovar, aí aqui eu vou confirmar. Confirmando, ele vai para a assinatura do cliente, tá? Então, é aquela questão, se eu entrar aqui dentro do contrato, a gente vai conseguir ter a visualização do quê? Que houve um endosso de edição, aqui ele traz o PDF, né, que é enviado lá para o cliente em relação a toda a alteração que houve nesse endosso, tá bom? E aqui ele vai estar o envelope que é em relação à documentação que foi enviado para o cliente.